7 a 20. Capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus, versos 17 a 20. Nós estamos aqui no início do Sermão do Monte, onde Jesus está orientando seus discípulos, E os discípulos aqui não são apenas os 12, mas todo aquele povo que estava ali para ouvir esse homem. Para alguns era Messias, para outros quem sabe era, mas todos estavam curiosos em saber quem era, E estavam ali para ouvir as orientações, E o texto diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vi abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus pela Tua presença com a gente, e suplico a Tua bênção, peço que o Teu Espírito ministre nos nossos corações a Tua palavra que já foi lida. Ó Deus bendito, abra as nossas mentes, os nossos corações, para receber a Tua palavra, e também, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, nos encoraje a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Deus, livra-me também de qualquer erro da explanação da Tua palavra, e guarda-nos, Senhor, e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. O cristão vive para Jesus, seguindo as suas orientações. Então, veja bem, muitas coisas se falam ao longo do tempo, e muitas atitudes que o povo quer dizer que está na Bíblia, muitas vezes não estão na Bíblia e nunca estiveram, na verdade. Então, por isso o tema, o cristão vive para Jesus, seguindo as orientações de Jesus, não orientações de pessoas, ou até mesmo pensamentos que a gente tem por aí. Há muitas filosofias que pegam um pedacinho da palavra e começam a colocar as ideias humanas naquilo, e o povo vai atrás acreditando que aquilo é verdade. Mas a gente precisa ficar firme do que a palavra de Deus diz, porque é a palavra que transforma a vida da gente, é a palavra que nos encoraja, é a palavra que nos anima, é a palavra que nos consola. Então, quando nós às vezes saímos um pouquinho daquilo que Deus preparou para a gente se machuca, e o pior é quando a gente está um pouco cego espiritualmente, que a gente não consegue ver o que realmente a palavra está dizendo. O texto que nós acabamos de ler faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o manual do cristão. É um discurso feito por Jesus sobre os princípios dele, o princípio do nosso rei. E ele trata exatamente sobre comportamento cristão. O comportamento que Deus espera de mim. Deus não espera de mim uma santidade ou um santarrão, mas Deus espera de mim humildade e obediência, para tentar fazer aquilo que Ele pediu para fazer. Queridos, eu e você somos pessoas, mas isso não é uma máxima que está acima da palavra de Deus, ou acima do poder do Espírito Santo, que pode nos ensinar a mudar. Às vezes a gente cresce, eu cresci ouvindo muito isso, de que o crente do estupim curto, quer dizer que o crente ele pode ficar irritado. Cuidado, porque às vezes um crente irritado pode irritar outro crente, de repente o outro crente é mais forte, ele pode mudar o queixo do outro do lugar. Já pensou que confusão? Então, muitas vezes a gente tem pensado numa vida cristã
E precisamos pensar no comportamento cristão dentro do que Jesus quer de nós. O que Ele quer de mim? O que Ele quer de você? O que Jesus nos orientou para fazer? E aqui nós olhamos, não cuideis que vim para destruir a lei e os profetas, mas vim para abrogar, mas cumprir, né? Em outras palavras, Jesus está dizendo, gente, a lei e os profetas não estão fora de uso. Que isso? Não estão fora de uso. E aqui a gente percebe que o que Jesus está falando aqui realmente é da justiça do cristão, mas a palavra da justiça do cristão não quer dizer que você é uma pessoa justíssima, mas está falando de um comportamento que está adequado à palavra de Deus. O que temos muitas vezes é querendo que a palavra de Deus se adeque a nosso comportamento. Está errado. E isso traz muito sofrimento para a vida do cristão. Traz muitas tristezas para a vida do cristão. Então, este comportamento que Jesus está comentando aqui, ele é um comportamento harmônico, ele produz satisfação no cristão, ele dá descanso do cristão, tanto emocional, físico e espiritual. Eu contei uma vez de uma experiência que eu presenciei logo quando eu cheguei na igreja, de duas pessoas que, por causa de um gravador, né, eles colocaram em cima de uma mesa, a um vinha, tirava aquele gravador e colocava no chão, porque estava atrapalhando a estética da frente da igreja. Aí o outro que viu, ele voltava, pegava aquele gravador do chão e colocava, e eu assistindo tudo aquilo, né, e colocava ali, e tinha que ficar ali. Aí quando ele voltava para o banco, o outro olhou, vinha de novo, pegava o gravador, abençoado desse gravador, e colocava no chão. Porque para um tinha que ficar aqui, era mais prático para usar, eles iam cantar com playback, olha, eles iam cantar, para louvar a Deus. O outro tirava porque estava atrapalhando a estética, estava ficando feio à frente da igreja. Chegou uma hora que os dois, o rapaz pega o gravador, coloca aqui, a hora que ele está indo, ele olha para o lado, o outro estava vindo para pegar o gravador e pôr no chão. De repente volta os dois bem na frente, bem no altar. E eu falei, e agora, o que acontece? Eu ainda era do mundo, estava chegando na igreja, então assim, agora os dois se pegam. Pensei literalmente isso. Agora os dois se pegam. Eu era do mundo e estava ali, que agora vai dar sério. Aí de repente os dois começaram a bate-boca ali. Nisso chegou o pastor, a hora que o pastor bateu ali, falei, o que está acontecendo aqui? Não é nada, não, está tudo certo. Então tá bom. Aí foi cada um para um canto. O problema aqui é que as duas pessoas estavam com o mesmo objetivo de servir a Deus. Mas o coração não estava nesse aspecto. O coração estava na irritabilidade. E é aqui que daí Deus está vendo o coração das pessoas. O que nós percebemos assim é que não havia calma nisso. Meus queridos, já pensou? Eu creio que o comportamento mais adequado de qualquer um dos dois era o seguinte: bom, eu preferia que o gravador ficasse aqui em cima, mas já que ele pôs no chão, está tudo bem. Isso não deveria me irritar. Mas quando a pessoa ela faz as coisas para Jesus por força, por suas próprias forças, ele se irrita com facilidade. E não é isso que Jesus quer de mim, não é isso que Jesus quer de cada um de nós, pastores. Isso acontece porque muitas vezes o que a gente faz não está alinhado com a minha mente nem com o meu coração. O meu desejo não é fazer, mas se eu não fizer, alguém vai ficar pegando no meu pé, então eu vou lá e faço. Isso está errado. E quando Jesus chega, ele é acusado, já um pouquinho antes, Jesus já é acusado pelos próprios fariseus, pelos escribas e fariseus. Os escribas, quem que eram? Eram os mestres, eram aquelas pessoas autorizadas para explicar a lei. E nós tínhamos então os fariseus que praticavam a lei, mas o coração deles não estava ali, a mente deles não estava ali. O negócio era praticar aquilo porque aquilo trazia um certo prestígio. Nossa, o camarada é um crentão, né? É um homem da lei. E Jesus, ele é acusado, e Jesus então começa a dizer: olha gente, vocês estão falando aí que eu estou aqui para
para complicar, para dizer que a lei não vale nada. Não é isso não, eu vim aqui para fazer cumprir a lei. Mas espera aí, como que você vai fazer a gente cumprir a lei, Jesus? Se a gente está fazendo igual a lei manda. O propósito de Jesus nunca foi derrubar a lei, mas resgatar o valor espiritual da lei, a essência da lei, o porquê aquela lei existia. Então, quando o cristão vive para Jesus, seguindo suas orientações, ele procura não distorcer a palavra de Deus, nem que isso possa lhe custar algumas coisas, inclusive dinheiro. Tem pessoas tem crentes que às vezes para se beneficiar, ele mente. A gente está vivendo um momento, queridos, onde devemos viver o que falamos, porque nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos. E é isso que você, todos nós precisamos viver. As orientações de Jesus aqui, ela é muito clara. A diferença entre os escribas e fariseus e Jesus é que Jesus ensinava com autoridade divina, enquanto os outros, tanto os fariseus como os escribas, e depois tínhamos saduceus, e tinha toda uma leva ali para trás também, eles faziam aquilo muitas vezes por orgulho próprio, para benefício próprio. Só que o nosso Deus que vê tudo, ele sabia o que estava acontecendo ali. Por isso que eles faziam as coisas com raiva. Eles faziam aquilo, mas sem o coração estar naquilo, de que eles estavam fazendo. Por isso eles não eram satisfeitos, eles não eram contentes com o que eles faziam. Por isso se irritava com facilidade. E quando eles veem Jesus chegando com um pensamento, com base na lei, mas vivendo de uma forma diferente, isso os irrita, porque aquilo vai tirar eles da zona de conforto, vai colocar eles para fazer o que eles têm que fazer. Então, quando a gente percebe isso, nós vemos que os escribas, eles eram excelentes expositores e mestres do Antigo Testamento, mas o que eles ensinavam não os deixava contentes. Eles não ficavam felizes por aquilo que eles ensinavam, porque era algo mecânico. Eu estou fazendo porque eu tenho que fazer, não tem outro. Por sua vez, os fariseus, eles praticavam a lei artificialmente, mecanicamente. Não, vou ter que fazer, porque se eu não fizer... Eu me lembro de uma vez, daí eu já estava com uns 2 anos já de caminhada cristã, e a gente tinha costume de todo domingo jogar um futebolzinho, né? Todo domingo à tarde a gente ia lá jogar uma bolinha, depois 2 horas a gente ia para uma chácara da prefeitura lá, e a gente ia brincar lá. E um dia um grupo de 15 jovens entraram em contato conosco e falaram assim: olha, nós gostaríamos de jogar bola com vocês. Aí a gente ficou: gente, mas eles eram de uma outra denominação, que não lhe era permitido jogar bola? Aí ele disse: não, pois é, eles querem jogar bola com a gente. Eu disse: não, vai ser uma bênção eles estar com a gente, porque geralmente falta, né? Então, vamos ter 3 times dessa vez, coisa boa. Quando nós chegamos no campo, o líder deles lá chegou para nós e falou assim, estava eu e mais 2 jovens, falou assim: olha, é o seguinte, isso que nós vamos fazer aqui não pode sair daqui. Aí nós tínhamos líder de louvor dessa denominação, tínhamos pessoas que cantavam no coral. Disse: olha, se a igreja souber que nós viemos jogar bola, não sei o que vai ser da gente, principalmente pastor. E o detalhe é que o filho e o sobrinho do pastor estavam com a gente no futebol. Aí eu falei: mas que religião triste é essa? Você não tem a liberdade nem de bater uma bolinha. Aí eles jogaram com a gente. Eu nem sei, eu nunca quis saber se deu algum problema. Eu só sei que aquilo me impressionou bastante. Falei: nossa, quer dizer que então... lá na igreja é uma coisa, e fora da igreja tem os bastidores, que eu posso fazer isso. Meus queridos, Deus está olhando isso. O grande perigo do ser humano, o problema do ser humano é que ele se preocupa com o que as pessoas pensam, mas deve se preocupar com Jesus, que investiga o meu coração e o teu, e que sabe o que você realmente está pensando, o que você realmente está fazendo, a motivação por que você está fazendo aquilo. Então Jesus, quando ele chega aqui, causa uma dificuldade,
Porque o que acontecia com os escribas e os fariseus é que eles seguiam a lei pelas motivações erradas. Por isso, seus corações e as suas mentes não estavam satisfeitos naquilo que eles faziam. Gente, não é gostoso quando você faz algo para Jesus assim, você fica contente com aquilo que você fez? Nossa, mas saiu tão bom aquilo, ficou tão gostoso aquilo. Isso é porque estava tudo em ordem. O meu comportamento está alinhado com o desejo do meu coração e da minha mente. Nossa, que gostoso, eu estou fazendo isso porque Jesus, né? Jesus está contente com isso. Então, os fariseus, eles não tinham essa preocupação, e aí por isso eles ficavam mais irritados, porque eles não estavam satisfeitos com o seu comportamento. Mas ninguém sabia disso, né? Ninguém conhece a cabeça dos outros. Então a motivação errada, por isso seus corações e mentes não estavam satisfeitos, não estavam contentes e nem realizados de terem seguido a lei. Por quê? Porque eles não estavam fazendo para Deus por amor ou por gratidão a Deus. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Meus queridos, eu e você não temos obrigação nenhuma de fazer nada para Deus se nós não tivermos com o coração cheio de gratidão e amor para fazer. Não, besteira. Você pode ter aplauso de uma plateia, mas no teu coração você está arrebentado, porque você sabe que não era aquilo. Então a orientação de Jesus para a gente é muito importante. Eles não seguiam a lei porque agradava ao coração de Deus, e sim por um cumprimento, esperando obter alguma vantagem, é verdade. Às vezes buscando seus próprios, alimentando o seu próprio ego, né? Se a hora que eu terminar isso aqui, parabéns. E o cara fica todo cheio de si, de orgulho. Mas sabe o que é o pior de tudo, a consequência disso? É que isso traz um enfraquecimento espiritual terrível. Faz do crente ser possessivo nas coisas de Deus. Faz do crente ser irritado com tudo. Ele não consegue olhar o erro de um irmão e ter paciência com aquele irmão. Ele fica irritado. Aí depois ainda quer dizer, de repente a gente está voltando para a época dos cruzados, que os caras diziam que eram soldados de Deus e matavam e roubavam. Não era isso. Então a minha vontade de servir a Jesus tem que estar alinhada, minha mente e meu coração têm que estar vibrando para fazer isso para o meu Deus. E por mais que as pessoas que não conhecem meu coração, minha mente, falam: nossa, parabéns, pastor Ismael, você é o cara, não sei o que, aquelas conversas todas, porque hoje em dia parece que Jesus é apenas o protagonista, o Espírito Santo também é um ajudante, parece que as pessoas têm mais valor, parece que tudo que fala está valendo. Não, o Deus que vê o nosso coração, é Ele que vai pesar as nossas atitudes. E as nossas atitudes externas nem sempre estão realmente dizendo o que está no meu coração e na minha mente. Por isso que o coração é enganoso, porque a gente acredita que as pessoas não sabem de nada, mas elas não precisam saber, porque o autor e consumador da minha fé, o meu Redentor, sabe exatamente o que está na minha mente e no meu coração. E aí quando Deus começa a trabalhar e a repreender a gente acha que a gente está sendo vítima de Deus, mas nós não estamos sendo, porque o nosso Deus é justo, é Ele que sabe. E aí a gente pensa, essa semana eu estava pensando, disse isso para alguém, queridos, quando a gente é jovem, a gente faz um monte de coisa, do jeito que a gente quer, porque a gente tem aquela vitalidade, mas depois que a gente passa dos 50, os créditos começam a chegar, e aí a gente tem que fazer o alinhamento, o acerto das coisas diante de Deus. Essa é uma realidade. A pessoa que é muito má quando ela é jovem, acha que nunca vai acabar. Não se iluda não, porque o seu tempo ainda para frente está lá, vai chegar. Isso é uma ameaça, pastor? De jeito nenhum. A grande verdade é que muitas vezes nós externamos algo para Deus, mas no fundo o nosso coração queria estar longe de tudo isso. Por isso viver para Jesus é estar alegre, né? O cristão comprometido com Jesus, ele é diferente, ele serve a Jesus por amor,
Por isso, quando ele termina alguma coisa para Jesus, não importa o que seja, ele fica extremamente satisfeito, porque ele fez com amor e gratidão. E a parte mais gostosa, eu gostei, eu sei que Jesus gostou disso, é ele que gostou disso. Isso é importante. Eu nunca me esqueço de uma mulher que ela começou a frequentar nossa igreja, nós batizamos a família inteira na época, e um dia, num culto de quarta-feira, eu pedi para que ela lesse a Bíblia, e ela leu a Bíblia, nossa, mas ela leu com uma vitalidade, nossa, fiquei até emocionado, né? No outro dia, a filha dela me ligou dizendo: pastor, eu quero te agradecer. E por quê? O senhor precisava ver a alegria da minha mãe. Eu, como assim? O que aconteceu, né? Que eu não estou sabendo. Pastor, ela chegou em casa dizendo assim: filha, o que eu sempre tive vontade de fazer, eu fiz hoje, eu estou contente demais. E ela: o que você fez, mãe? Eu li a Bíblia na igreja. Parece uma coisa tão simples, né? Para aquela mulher mudou a vida dela e da família inteira. Final de ano estava toda a família lá e nós batizando um por um. A alegria dela, porque ela serviu a Jesus fazendo uma leitura bíblica, onde todos os grupos, todos nós estávamos ali ouvindo ela ler o Evangelho. Quando nós temos esse comprometimento com Jesus, a gente tem essa alegria, a gente vive tranquilo, porque a gente serviu a Jesus por amor, e não porque nós tínhamos que fazer algo, porque alguém não fez, eu tenho que fazer. Então eu tenho a obrigação de fazer. Você não tem obrigação nenhuma, se você não entender, se o cristão não entender que servir a Jesus é privilégio, está tudo errado. É por amor, alegria. Olha, se você pensa assim, olha, se Deus te deu saúde, a pergunta que você tem que fazer para Jesus é: Jesus, como é que o Senhor quer que eu queime essas calorias agora, essa saúde maravilhosa para a tua glória? Como é que eu vou fazer? Como é que o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor me deu saúde, me deu alegria, mas tem pessoas que saem das cinzas, Deus dá saúde e não serve a Jesus. Mas também não adianta servir só para mostrar que está servindo, para ser grato por alguma coisa. Não, tem que ter de coração. E a pessoa que serve a Jesus com o coração cheio de gratidão, ele não fica irritado, porque não é porque ele não estava nos planos dele, ele tinha planejado uma coisa, de repente chega lá, olha, aconteceu muitas vezes comigo. Aconteceu muitas vezes comigo, eu estar com tudo planejado para viajar, de repente um pastor me liga e fala: pastor, surgiu um problema enorme na minha família, e o senhor não gostaria de pregar hoje aqui na nossa igreja? Eu falei: sim. Aí a questão era chegar para minha esposa e dizer: amor, nossa viagem vai demorar um pouquinho. Por quê? Aconteceu um problema com o pastor da igreja tal, e isso já aconteceu não só na igreja batista comigo, não. Isso já aconteceu com outras denominações também. O pessoal me ligava, eu ia. Eu falei: não, eu vou sim. Mas eu não fazia aquilo: meu Deus, eu vou ter que ir, porque se eu não for, o que vão falar de mim depois? Mas será que vocês não sabiam que eu ia viajar hoje? Sabe, parece que a gente tem que ter discernimento. Agora, também não adianta ir emburrado. Você já trabalhou com pessoas emburradas, gente? Você já trabalhou com equipe, né, Lima? É fácil trabalhar com pessoa emburrada? Gente, é um atraso de vida. É ruim demais esse negócio. Nem comigo consigo trabalhar. Imagina o resto. É prova viva aí, olha, você vê, né? Nem o casal trabalhando junto, olha que confusão, né? Então, queridos, quando a gente percebe que tudo que Deus tem dado para a gente é para servi-lo, e não é uma obrigação, é um privilégio. Às vezes nós vemos as oportunidades de Jesus para nós como um problema, como um atraso de vida, atrasa meus planos. Mas um cristão agradecido por ser salvo, porque sabe que não vai sapecar no inferno, vai estar na glória, que no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai estar na glória, ele não vai estar na perdição eterna, onde é cheiro de enxofre, nada disso. Quando surge uma oportunidade dessa, ele não vê como um atrapalho no seu programa, ele vê isso como um privilégio de servir o seu Redentor. Gente, isso, eu não quero que isso seja romântico não, tá? Porque não é.
a gente faz com gratidão. Primeira vez que eu fui dar aula no seminário, em 99, fiz a reunião com todos, eram 32 alunos, né? Era a minha primeira vez que eu estava dando aula. Aí eu perguntei, por que vocês estão aqui? Todos eles, porque Deus me chamou, mas assim, uma visão tão bonita que você fica até emocionado. Eu falei, uau! Eu falei, ok, então nós vamos fazer o seguinte, nossa aula acabou hoje, mas pastor, não, 15 minutos de aula já foi suficiente, vocês vão para casa, meu trabalho para vocês é, converse com o pastor de vocês e pergunte o que é ministério, e na semana que vem a gente está junto. Na outra semana chegou toda aquela galera, cabeça baixa, e aí, como é que foi as aulas, como é que foi a conversa com o pastor, com os missionários, que eu pedi para vocês procurarem? Eles baixaram a cabeça, ninguém falou nada, eu disse, muito bem, eu vou fazer a pergunta de novo, por que vocês estão aqui na minha sala hoje? Aí eles falaram assim, porque Jesus me chamou, pastor. Aí ninguém mais teve aquela visão romântica, sabe, foi aquela visão assim, Jesus me chamou para servi-lo, e o desafio é grande, sabe, e eles vieram todos, muitos deles se formaram, mas eles vieram, mas sem aquela visão romântica, a visão real, eu estou aqui para servir o meu Jesus, o meu Redentor. Então eu não vejo, quando surge uma oportunidade, uma questão que eu preciso fazer para Jesus, não pode, o cristão que está grato diante de Deus, o cristão que está convicto da sua salvação, o cristão que está satisfeito com a sua intimidade com Deus, ele não fica arrumando desculpa, sabe o que ele faz? Ele diz, Jesus, obrigado porque o Senhor me escolheu para fazer isso hoje, que coisa boa, e assim vai. Então ele vê a oportunidade de servir o seu mestre. A gente percebe que os fariseus e os escribas tinham um problema com Jesus e foram oposição a Jesus. Por quê? Porque achavam que Jesus era revolucionário, achavam que Jesus veio para desonrar a lei, mas não foi isso. Jesus veio para resgatar e tirar eles do coração enganoso, para sair da inércia, do piloto automático, da vida mecânica. Ele veio para honrar a lei, ele veio para resgatar os valores espirituais da lei, a essência da lei. Por quê? O propósito da lei era desenvolver o quê? Intimidade com Deus, produzir relacionamento com Deus. Esse era o propósito da lei, esse era o propósito de colocá-los na linha com relação a Jesus. A lei foi criada para produzir um relacionamento vivo com Deus, e não rituais mecânicos, ou viver no piloto automático. E o povo começou a pegar pesado com Jesus, porque Jesus queria mudar tudo isso. Uma outra coisa importante que eu quero destacar hoje aqui, quando a gente está falando sobre viver, o cristão vive para Jesus, seguindo suas orientações, ele vive neste mundo, sei lá quantos anos Jesus tem para dar para a gente ainda, mas ele vive com o coração ardente em procurar cumprir a lei. Opa, espera aí, pastor, gente, a pessoa imperfeita vai cumprir a lei que é perfeita? Meus queridos, nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de temor a Deus e desejo ardente de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Isso que nós aprendemos lá no encontro de homens aí do ano passado, né? A questão do homem segundo o coração de Deus, não é um homem perfeito, mas é um homem que tem temor a Deus, que ele não vai mentir diante de uma situação para se beneficiar, porque ele tem temor a Deus, ele não vai desviar nada, porque ele tem temor a Deus, ele não vai querer enganar alguém, porque ele tem temor a Deus. Ele prefere ter prejuízo do que desonrar a Deus com uma atitude errada. Aí a gente percebe então que Jesus, ele cumpriu toda a lei, e a gente percebe quando Jesus diz assim, olha, não vim abrogar, mas vim cumprir. E Jesus nasceu de mulher, ele veio, ele cumpriu os requisitos. Depois do seu nascimento, ele passou por todos os rituais. Em nenhum momento Jesus anulou ou queimou etapa nos rituais judaicos, ele cumpriu todos, e cumpriu ainda o objetivo que Deus trouxe ele aqui à terra, que era fazer o quê? Morrer na cruz para minha salvação e a tua. Os escribas estavam no piloto automático, estava com uma casca religiosa, e detalhe, Jesus não lutou contra a lei, mas ele cumpriu. Quando Jesus morreu
na cruz, ele rasgou o véu do templo e abriu o caminho para a santidade, ou seja, para o povo separado, e muitas pessoas que não eram judias, agora poderiam ter acesso a esse Deus tão poderoso e maravilhoso. Esse foi o propósito de Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele abriu o caminho para que qualquer pessoa tenha sua união com Deus através de Jesus Cristo. Eu, por exemplo, eu me encontrava exatamente lá em Efésios 2, de 11 a 13, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chama a circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. Queridos, Cristo uniu todas as nações, todos os homens, não há mais acepção de pessoas, não há mais o espiritual e o não espiritual. Com a morte e ressurreição de Cristo, criou-se uma nova aliança, e por isso o cristão vive para Jesus, seguindo suas orientações, ele pode sim, com tranquilidade, ele pode procurar, ele pode sim desejar, cumprir e ensinar a lei, o que até o irmão José acabou de falar agora, da gente proclamar o Evangelho. Nós não somos perfeitos, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, para nos ajudar a servir a Deus. Toda pessoa que crê em Jesus como seu Salvador pessoal, recebeu o dom, todos. Deus concedeu a cada um dos seus filhos um dom para servir. O problema é que quando o dom fica encruado, a pessoa fica irritada, e fica muito legalista, cobra de todo mundo, mas não faz. Então isso significa que a igreja hoje, quando nós falamos em ensinar a lei aqui, vamos deixar uma coisa clara, queridos, não significa que a igreja do Novo Testamento, nós hoje aqui no século 21, devemos voltar toda a nossa atenção para o Antigo Testamento, e esquecer do Novo, não é isso. O ministério da igreja é a nova aliança, é a proclamação do Evangelho, da salvação, da morte e ressurreição de Cristo. O que Jesus quer que nós, como igreja, cresçamos no conhecimento acerca da justiça de Deus, a fim que sejamos capazes de lhe obedecer e de compartilhar o Evangelho. E nós podemos compartilhar o Evangelho com o nosso comportamento cristão. Nós podemos, com uma palavra que edifica, uma palavra que anima, não uma palavra de ódio, uma palavra de rancor. Talvez você está magoado com alguma coisa, mas isso é problema teu, apresenta isso para Jesus, mas não externe isso a uma outra pessoa, porque isso não é o papel de um salvo em Jesus Cristo, não é. O Espírito Santo não falou para você fazer isso, tenho certeza. E muitas vezes a vida da gente vai, como é que é, usa um termo lá, mas eu prefiro, vai para o buraco, é melhor. Porque os cristãos não estão desenvolvendo a sua vida cristã e não estão sendo cidadãos do reino de Deus, mas estão ali debaixo do seu desejo carnal, da sua raiva, da sua ira, e isso não vai trazer benefício para ninguém, principalmente para quem executa isso. Meus queridos, o cristão foi chamado para ser amoroso, não importa, foi chamado para ser amoroso. Essa semana eu recebi um vídeo, eu achei tão bacana, de um garotinho orando pelo pai dele que morreu agora lá, um pastor, casal de pastor, o pai e a mãe, nesse último terremoto que teve, ali na Turquia, e ele chorando, ele dizia: Deus, obrigado, porque meu pai e minha mãe estão no lugar melhor agora. Obrigado porque eu sei que o Senhor é tão bom, que o Senhor levou ele para sair desse mundo tão odioso.
É tremendo, eu li, são 2 minutinhos, e eu fiz questão, porque eu não assisto vídeo mais do que 1 minuto, né? Mas aquilo mexeu comigo, a gratidão daquele garoto, porque ele sabia, isso é o coração de gratidão, gente, é intimidade com Deus, não tem outra coisa. Quando nós falamos da lei, nós estamos falando da lei moral de Deus, e a lei moral de Deus não mudou, querido, dos 10 mandamentos, 9 são repetidos nas epístolas de Paulo, no Novo Testamento. O único mandamento que Paulo não repete no Novo Testamento é do sábado, porque o sábado, conforme Neemias 9,14, era o que? Um sinal para o israelita daquela época, não para a igreja de hoje. O desejo de Deus é que o cristão obedeça a sua palavra por amor, por desejar ter cada vez mais vivo e profundo o seu relacionamento com Deus. É por isso que a gente obedece a Deus, é por isso que a gente serve a Deus. O Espírito Santo nos ensina a palavra e nos capacita a obedecê-la. Porém, nós não podemos nos esquecer, pecado continua sendo pecado, e Deus continua a castigar pecado. Pecado continua sendo pecado. E a gente precisa entender. Uma vez eu fui tão mal interpretado, que depois, naquela época eu tinha 20 anos, mas depois, hoje com 55, eu creio que é verdade mesmo. Talvez eu quis dizer uma coisa, fui alvo até de riso, né? Que o pessoal estava indo para uma churrascaria, imagina, uma molecada que come bastante. E aí eles pediram para que eu ia, eu falei, não, eu não vou hoje, eu vou ficar em casa. Primeiro que eu morava sozinho, pagava aluguel, pagava isso, pagava aquilo, o que ia sobrar para uma churrascaria naquela época? Não dava. Aí eu falei assim, gente, pastor Ismael, eu era líder do grupo, Ismael, você tem alguma coisa para dar de orientação? Você tem. Trate pecado como pecado. Aí eles começaram a rir, eu disse, Ismael, a gente está indo para uma churrascaria. Eu falei, sim, o pecado da gula ainda existe, né? Mas eles tiraram, até hoje ainda, quando eles se lembram, isso faz mais de 30 anos, né? Até hoje, quando eles se lembram, eles falam, não, trate pecado como pecado. Mas, queridos, o cristão tem que tratar pecado como pecado em todas as áreas da sua vida. Porque muitas vezes o cristão está tendo problemas na sua vida emocional, está tendo problema nos seus relacionamentos pessoais e interpessoais, porque está em pecado e parece que não acredita nisso. Ele acha que está normal, porque o mundo diz que é normal. Mas o mundo tem o seu pensamento definido. Mas a palavra de Deus também tem essa palavra, ela é definida, ela é clara, e ela não negocia princípios de Deus, e a gente precisa viver o evangelho, precisamos pedir a Jesus para nos ajudar, porém nós não podemos esquecer disso, queridos. Na realidade, nós hoje do século 21, o cristão do século 21, ele tem muito mais responsabilidade hoje do que o povo do Novo Testamento, dessa época e da época de Paulo. Por quê? Porque nós temos mais conhecimento, nós temos a Bíblia muito mais na nossa mão. Até hoje foi comentado aqui, o irmão Sonoval até comentou uma coisa muito interessante, né? Que lá em Moçambique é tão caro a Bíblia, e aqui a gente pode escolher a versão que a gente quer, e lá eles não conseguem comprar uma Bíblia, e a gente tem sobrando várias versões. Então nós falar que nós não temos lugares para pesquisar, para ler a Bíblia, queridos, isso é a pior mentira que um crente pode falar, e diante de Deus, ele precisa acordar para a vida, e nós temos tudo na mão. O que acontece muitas vezes é que nós não temos essa atitude. A gente consegue ficar 3 horas num filme, a gente consegue falar de um monte de assuntos, e às vezes a Bíblia a gente não consegue ler porque dá sono, né? A gente acaba lendo menos de um capítulo, mas deu um sono. Então não é isso. E eu quero concluir dizendo o seguinte, queridos. Talvez a pergunta é, pastor, tudo bem, eu entendi tudo isso que o senhor falou, um panorama ali dos primeiros capítulos, dos primeiros versículos do capítulo 5 do Sermão do Monte, mas o que isso aplicar na minha vida hoje, que amanhã eu tenho um problema para tratar, amanhã eu tenho uma dificuldade para fazer, vou ter que enfrentar meu chefe que a gente não anda muito bem, alinhado. Eu vou dizer para você, tem tudo a ver, porque quando você está servindo a Deus com amor, seu relacionamento com Deus é mais profundo, e você fica mais sensível à voz do Espírito Santo, e você consegue responder com mais tranquilidade, você consegue dormir melhor,
Isso tem tudo a ver na hora que você vai enfrentar uma situação lá, pode ser com o seu chefe, pode ser com o teu inimigo, seja lá com quem for, pode ser até amanhã que você tenha um processo, tem que estar lá no fórum para alguma coisa, não importa o que seja. Quando você tem um coração cheio de gratidão a Deus, desejo de servir a Deus, o que vai acontecer é que o Espírito Santo vai falar por você. É o Espírito Santo que vai te consolar. Mas isso só acontece, queridos, quando nós estamos alinhados com Deus. Então, tem tudo a ver. O que é mais maravilhoso do que você estar desfrutando da presença de Deus e perceber em cada minuto da sua vida a ação de Deus, porque Deus atua na tua vida 24 horas por dia, gente. Às vezes é gente que não consegue perceber isso. Como é gostoso você poder ter a sensibilidade de usufruir do cuidado de Deus, do amor dele por você, da bondade dele por você. Quando nós temos um coração mais cheio de gratidão a Deus, quando nós temos um coração aberto para servir a Deus, independente de situações ou circunstâncias, nosso discernimento fica forte, não fica fraco ou obscurecido. Nós temos discernimento para enfrentar qualquer situação. O que eu estou dizendo aqui, queridos, eu estou falando de paz interior, e não de paz momentânea que o mundo pode dar. Uma pessoa pode estar cheia de dinheiro, pode ganhar muito bem e ter a sua vida toda arrebentada. Uma pessoa pode estar ganhando muito bem e ela pode estar com o seu coração cheio de mágoa e estar se corroendo por dentro. O que eu estou dizendo aqui e o que Jesus está ensinando para nós aqui é que nós precisamos viver o Evangelho com coração, mente, que o que nós fazemos para Deus expressa exatamente o que está na minha mente e no meu coração, está tudo em harmonia. É isso que traz bênção na minha vida e vai trazer bênção na tua vida, meu querido. Você pode fazer um monte de coisa para Deus, muita gente vão ser levada para Jesus, vão dobrar seus joelhos e vão entregar suas vidas para Jesus, mas você ainda vai estar insatisfeito com o resultado. Por quê? Porque você fez aquilo por fazer. Eu ainda não consigo ser liberto da mágoa que eu tenho, do rancor que eu tenho, eu ainda não consigo ser liberto do desejo que eu tenho por certas coisas, às vezes do pensamento pecaminoso, porque tem gente que fala que pensamento não é pecado. Cuidado, hein? A Bíblia, Jesus diz que é sim. Pensamento de cobiça, tem pessoas que não levam a sério isso. Inveja, tanta coisa. Então não adianta eu querer fazer algo para Deus sem primeiro estar ali buscando para Jesus me ajudar em tudo isso. Por que nós temos tantos cristãos que fazem as coisas para Deus, mas vive irritado, parece que está de mal com a vida? Porque não está alinhado. O que ele está fazendo para Deus não é o que está no seu coração e na sua mente. Que o Senhor nos ajude a nos alinharmos em tudo isso, ser mente, corpo e alma, para a glória de Deus. Isso vai fazer uma diferença tremenda na tua vida, isso vai te curar, isso vai mudar a tua visão de reino, isso vai mudar a tua visão com relação aos seus amigos, seus inimigos. Queridos, essa atitude abençoa qualquer cristão, não importa qual seja. Que o Senhor nos ajude a viver este momento, que o Senhor nos ajude a viver desta forma. E eu quero orar agora com você. Talvez, pode ser que aqui vocês estão tudo tranquilo, pode ser que talvez você está vivendo ainda uma dor de mágoa, de rancor, talvez você mesmo falou mentiras para se beneficiar, e achou que está normal. Não está não, Deus não esquece dessas coisas não. Talvez você faz as coisas para Deus, mas seu coração está irritado com aquilo. Talvez as pessoas te pedem algo para fazer para Jesus, e você faz por obrigação. Não faça mais isso, faça por amor, senão não faça, é melhor para você. Quem avisa amigo era, no meu caso aqui eu dizia assim, a Bíblia está sendo bem clara, não faça, mas sirva a Jesus
por amor, por gratidão, porque você foi salvo por Jesus Cristo. É para o teu Redentor que você está servindo, tá? Não é para pessoas, não. E vou te falar uma coisa, é tão interessante isso, que quanto mais você serve a Deus com esmero, mais o inimigo levanta a pessoa para te chatear, para te deixar irritado. Parece que tem mania de colocar o dedo na ferida. Mas continue firme olhando para Jesus. Tá? Vamos orar agora. Eu sei que o Espírito Santo está falando com todos nós aqui. Deus Santo, obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela tua orientação, pela tua autoridade divina naquele momento ali com os fariseus e com os escribas. Obrigado por esses ensinamentos tremendos. Deus querido, ajuda-nos a sermos cristãos que vivem para o Senhor, cheio de gratidão e amor. Ajuda-nos nisso, Pai. Livra-nos do desejo egoísta, do orgulho, ou de fazer as coisas para que os outros vejam. Livra-nos de tudo isso que a carne quer fazer, essa natureza caída da gente. Ah, meu Senhor, ajuda-nos a fazer o melhor para a tua glória, e que a gente possa experimentar essa bênção que o Senhor coloca para nós aqui, que é essa satisfação em te servir, essa satisfação em te glorificar, em te adorar, que tudo que a gente vai fazer, realmente glorifique teu nome, não venha glorificar o nosso eu, mas a tua glória, que nós consigamos magnificar o seu nome com o nosso comportamento. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nesse século 21, a viver mais para a glória do teu nome, a te servir, dentro do dom que o Senhor colocou para cada um de nós, de uma maneira assim, com muito amor, com muita gratidão, e que quando surgir uma oportunidade que não estava nos meus planos, não estava na minha agenda, eu faça isso com alegria e gratidão, porque foi para mim essa oportunidade, foi para mim para fazer isso, não foi para outras, o Senhor escolheu a mim para fazer isso. Ajuda-nos a ver, Senhor, as coisas para te servir, as coisas para fazer para o Senhor. Ajuda-nos a ver isso com muita alegria no coração e como uma oportunidade de te servir cada vez mais, porque isso abençoa nossas vidas, isso alegra a gente, isso cura a gente. Obrigado, muito obrigado pela tua palavra, e que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém, amém. Queridos, muito obrigado pela presença, que o Senhor abençoe ricamente a semana de vocês hoje, que nós possamos aproveitar essa semana para fazermos o melhor para a glória de Jesus. Amém. Uma boa semana para vocês.